Bom, então vamos começar. Oficina de produção. Só fazer um. Antes, eu vou fazer uma conferência aqui. Se está gravando. Ah, tá sim. Oficina de produção. A organização do set de cinema. Esse projeto é promovido com recursos da Lei Aldir Blanc e é uma realização do Ministério do Turismo, da Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal, da Prefeitura de Goiânia e da Secretaria Municipal de Cultura. Pós-produção, né? Nosso módulo 3. Eu falo que é o fim de um começo. Estávamos aqui numa produção, né? E uma correria a mil, finalizou e começa agora a nascer um filme, né? Eu sou Cristina Bispo, formada em psicanálise, produtora executiva e sócia administradora da produtora Crigê Produções Audiovisuais Limitada. Atuo no mercado audiovisual de Goiânia desde 2002. Estudo produção executiva em oficinas e workshops, não perco. Produzi os curtas-metragens que foram exibidos e premiados em diversos festivais de cinema. Travessuras, em 2002, Seu Dorim, em 2003, O Bilhete, em 2004, também em 2004, A Premissa, Uma Só Vez na Vida, em 2005, O Menino e o Louva-a-Deus, em 2009, e A Farpa, em 2003. Produzi a série de TV, documentário Além dos Muros, em 2018, e o longa-metragem Bento, em 2020. Entre a Farpa e o Além dos Muros, também fui assistente no filme do Robinei, também, Dias Vazios, que foi gravado, né, foi filmado em 2016. O filme está na montagem, né? Aí dá um desespero quando termina tudo, você fala, e agora, né? O que eu faço? E aí o filme, ele vai para a parte de montagem, né? Que é onde tem toda aquela organização que nós falamos antes, para que o montador entenda como que faz. E, mediante a paralelo a essa montagem, começa uma etapa longa e burocrática, né, financeira. Na montagem, é feito, depois da pós-produção, a sequência é a seguinte: montagem, depois edição de som, para quem nunca participou e aí não conhece, como a Rebeca, o som é gravado à parte da imagem. E o som é feito depois de um tratamento, né, para tirar os pequenos ruídos, e faz um tratamento todo nele. Também tem um efeito sonoro. Esse efeito sonoro é quando você escuta som de passarinho, né, uma música no fundo, e aí vai depois para a junção. Tem a computação gráfica. Nessa imagem aqui, o Bento, bem aqui, ó, tem uma mosca, que ela senta na mão do Bento, e essa mosca foi computação gráfica. Então, no dia da gravação das cenas onde tinha os mosquitos, né, a equipe que são coprodutores, né, F64 e a Mandra, eles estavam juntos para saber exatamente como que tinha que ser a cena, porque eles também já estavam trabalhando nesse projeto de computação gráfica, que é muito demorado. Se a nossa produção é demorada, com eles é muito mais. A música, né? Músicas dentro do longo do filme são muitas, então ela vai trabalhando em paralelo. Inclusive, música, o diretor já começa a trabalhar o que ele quer bem antes, né? Quando as gravações estão todas prontas e começa a montagem, aí vai fazendo as adaptações. Correção de cor. E, por último, a masterização. A masterização é quando você pega tudo isso e monta. Então, faz toda a junção na hora certa, né, no segundo certo de cada imagem, e aí é possível a gente ter uma imagem com um som, com um tratamento de cor perfeito, tudo junto, mas até chegar aí
foi tudo destrinchado primeiro, para depois fazer a montagem. Aqui tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta, Rebeca? Você, em especial, que é o nosso primeiro dia? Não, tudo certo. Ok. Mais alguém? A próxima etapa, depois que fez a masterização do filme, vem a acessibilidade. Libras e audiodescrição, né? Libras para quem é mudo, e audiodescrição para quem não escuta, né? Quem tem deficiência auditiva. Aí tem as traduções. No caso do Bento, ele tinha que ter a legendagem em português, inglês e espanhol, que foi o que foi definido no edital, né? Então, essa etapa aqui também é uma etapa muito minuciosa, porque são poucas as empresas que fazem acessibilidade. A tradução, por mais que a gente domine o inglês, no caso, o inglês foi a minha filha que traduziu, mas eu precisei buscar alguém que tinha uma especialidade no inglês interiorano, porque é diferente, né? Então, depois que teve a tradução, ele ainda passou por um tratamento. E o espanhol também teve que ser um espanhol mais interiorano, muda muito a linguagem. Então, o Bento, ele tem já tem ele pronto para as 3 línguas e já nos deliveries pronto, caso, né, no caso, já precisou mandar para esses 3, no caso, Brasil, né, mais 2 países. Eu até coloquei aqui, lembra quando eu disse lá na pós-produção que eu carregava o meu escritório no carro, né? E aqui foi a última cena, já foi aqui em Goiânia, num circo, ali perto do estádio Serra Dourada, e nesse dia teve uma figuração gigantesca, e eu já achava que estava com todos os contratos prontos, muito cansada, só que de última hora a quantidade de figuração foi pouca e teve que pôr mais gente. O bom é que quando precisa de colocar mais, já tem, porque tem os curiosos, né, que ficam próximos. Então, foi possível, mas eu não deixei começar nenhuma cena sem primeiro eu pegar a autorização do uso de imagem. Então, tá aqui, para mostrar para vocês. Eu estava com impressora e notebook, e eu tinha aqui no escritório uma assistente me dando suporte o tempo todo, né? E aí a gente organiza para ter internet até a hora. Eu falo que, assim, chega numa fase que você fala, meu Deus, esse filme nunca vai acabar, né? Porque é muita coisa, mesmo depois da produção. E aí as fases, né, que no pós-produção que mais dá trabalho é a parte financeira, porque a parte de montagem, para a produtora, ela não fica muito junto. O diretor, sim, né? Vou tomar uma água aqui, que eu estou com vontade de tossir. E aí, junto com a parte financeira, e o motivo que eu quis colocar aqui, que meu escritório ficou no carro, é que eu ouvia falar assim, nunca vi uma produtora dentro de um set de filmagem com essa organização. Só que é porque eu estava carimbada já, né, com os outros. E quando nós gravamos o Dias Vazios, eu vi a necessidade e que ficava para depois, e depois no pós-produção, a Adriana, mas a Cecília não conseguia, né, mais contato com aquele figurante, aí depois tinha que estudar um meio de tirar ele da cena, porque não tinha um contrato. Eu falei, gente, é tão simples, né? Eu carregar uma impressora, um notebook muito bem alinhado, e eu vou resolver isso. Então, no Bento, eu não deixei uma figuração sem contrato. E foi fácil, né? Porque eu já tinha um modelo pronto, eu só jogava o nome e a documentação de cada um deles, e deu certo, né? Então, eu até coloquei aqui que, enquanto o filme está nas fases da pós-produção, começa outra etapa no escritório, né, que é os fechamentos financeiros. A prova de que deu certo, certo todo o planejamento ou não, né? E a solicitação de registro do filme junto à Ancine, que é uma outra burocracia.
Esse daqui é um CPB, ele é um certificado de produto brasileiro. O filme, ele só existe depois que você tem o CPB. Eu falo que ele é a certidão de nascimento do filme, né? É a prova que ele é seu mesmo. Só que para você tirar o CPB, é uma burocracia gigante. Primeiro, você tem que estar com o filme assim, praticamente pronto para você mandar para a Ancine uma cópia do filme. Ele não precisa estar todo pronto, não precisa estar com acessibilidade, nem com a última etapa, né, que eu falei para vocês. Masterizou, você pode mandar ele e fala as etapas que está faltando, porque eles são muito técnicos lá, né? E aí, se não tiver nenhuma diligência, não faltou nenhuma documentação, você tem que preencher e enviar muitas documentações. Então, como funciona? Você faz uma solicitação dentro da Ancine, e aí tudo que você escaneou e mandou para eles, você tem que mandar por SEDEX, junto com o filme. Então, eu imagino que a pouco eles vão já aceitar você mandar um link, alguma coisa para eles assistirem lá, né? Mas enquanto o Bento, que foi o nosso último filme, ainda precisou enviar um SEDEX com a cópia do filme masterizado, para que eles vissem o que estava faltando e solicitasse por diligência. Se não tiver diligência, 30 dias para te devolver com o CPB. Se tiver diligência, porque no caso do Bento teve, eu tive 3 diligências, e assim, eu só consigo dar continuidade no meu fechamento, né, de prestação de contas quando eu tenho o CPB e quando eu tenho o CRT, que é um documento até parecido, né, mas aqui você vê a diferença. O CRT, ele é uma certidão de registro de título. É uma certidão que você precisa para comercializar o filme. Então, um CRT tem 3 anos de duração. Então, quando eu for comercializar o Bento, ele já tem 1 ano, então tem só mais 2 anos. Quando vencer os 2 anos, eu preciso novamente solicitar outro CRT e pagar por ele, né? Eu vou explicar aqui como que é o valor. Porque o que é? Você precisa pagar o Condecine para ter o CRT. E o Condecine é a sigla da Contribuição para Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional. Então, para quem não conhece muito da Ancine, primeiro, a Ancine ela é um órgão que recebe valores de impostos, né? 3% de impostos de TVs pagas. E também do Condecine. Então, ela é um órgão que é o governo que administra, mas não é um dinheiro do governo, é um dinheiro que a própria indústria, né, gira e as TVs pagas. Então, só para vocês terem noção, e esses valores já podem ter tido mudanças, né? Um curta de 15 minutos tem um valor de mais ou menos R$ 146. Eu lembro que o Além dos Muros, com 24 episódios da série, a série tem 20 minutos cada episódio, eu paguei 1.053 na época, foi em 2018. E o bom é que para festival não precisa pagar, apenas fazer uma solicitação, aí eu coloquei essa solicitação aqui, eu também posso disponibilizar sempre que vocês precisarem, tá? Falando do filme, falando que ele não é para fins comerciais, aí eles emitem uma certidão te autorizando a não precisar pagar o Condecine, porque ele para festival. Então, não sendo para fins lucrativos, você tem essa saída. E aí, quando eu falo, né, que a gente precisa do CPB, do CRT, para dar continuidade, né, nas prestações de contas, porque existe uma exigência muito grande a ser seguida, né, até porque é prestação de contas. Então, a Ancine faz uma comparação o tempo todo com o edital, com o que foi proposto, com o que foi pedido, com as alterações que eu fiz, né,
Lá no nosso primeiro módulo, eu falei sobre, eu tirei um tempo para estudar item por item, e é onde eu podia fazer remanejamento, onde eu poderia, eu sempre faço uma reserva de 10%, e uma dica também que eu aprendi numa oficina da própria Ancine, é que antes do filme começar, antes de você começar a usar qualquer dinheiro do valor mesmo que já foi depositado para você, você estipula um valor seu que você deposita lá. Porque feito isso, no final vocês vão entender o que eu vou dizer. Só que eu não tinha feito, eu não aprendi isso antes, né, do Bento. Da próxima, eu já vou ter uma experiência diferente. Mais na frente vocês vão entender por quê. E, então, o CPB do Bento saiu com quase 80 dias de solicitação. E o CRT, ele foi rápido, mas como o CPB não tinha saído, ele fica parado esperando. Então, o CRT, depois do CPB pronto, é bem rápido a liberação dele. Eles emitem um DAS, você paga, e aí já vem automático para você no seu e-mail. Até aqui, alguma dúvida? Alguém quer perguntar? Ok. Essa permissão, ela é para quê exatamente? Para poder passar o filme? Para vender o filme. Para poder vender. O CRT é para você vender. Então, para fins lucrativos. E o CPB é a certidão de nascimento do filme. Ele nasceu, você precisa emitir, e como ele era de um edital, é obrigatório emitir, né? Então, você não tem como você comercializar o filme se você não tem o CPB dele. Entendi. Entendeu? Então, assim, com o CPB, você tem outras facilidades também em editais. Tem alguns editais que fazem algumas exigências assim. Quem tiver 3 longas-metragens com CPB comprovado, participa do edital X. Por que isso? É para dar oportunidade de crescimento para aqueles também que já estão com mais conhecimento. Mas isso são oportunidades muito pequenas. As oportunidades maiores são editais abertos mesmo. Ou seja, o CPB prova também que o diretor, que aquela produtora tem uma experiência, né? E o CRT é para comercializar. Ele dura 3 anos. Se eu paguei ele, está dentro dos 3 anos, eu posso vender quantas vezes se for necessário que ele está pago. E no nosso caso, mais na frente vocês vão ver, a gente precisou fazer uma estreia, porque foi em plena pandemia, né? Foi bem no início da pandemia que a gente ia fazer a estreia dele, e não pôde porque os cinemas fecharam, e eu vou explicar mais na frente. Aqui também, quando você está nessa fase de montou, você fez a masterização, fez todos a parte de audiodescrição, né, de acessibilidade e tradução, você tem que fazer os deliveries. É uma exigência que já tem nos editais, né, e lá você segue na prestação de contas o que precisa ser feito para você entregar na Ancine e também para que você já fique preparado para as estreias, né, que aí fica no seu poder, e quando você precisar mandar para o cinema, você já tem, né? Então, olha só, eu acredito que, para mim, assim, ainda é muito, eu tenho que estudar, às vezes, eu falo, nossa, mas Master ProRes, né, 422, mas, assim, com o tempo a gente vai acostumando e vai entendendo, né? Mas, olha só, o Bento, ele teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 deliveries. E esses deliveries, é muito importante a gente falar sobre isso, que ele gera muito translado, né? Às vezes você precisa de motoboy, às vezes você precisa de fazer em outra cidade, né? Teve aqui ProRes que a gente fez em São Paulo, então você paga Sedex. E como ele é a etapa final, a final, assim,
de onde você tem os custos, né, a ser pago, você precisa ir acompanhando o seguinte: qual vai ser o último que eu vou fazer para que eu possa, chegando lá na minha prestação de contas, zerar o saldo que eu tenho. Porque, assim, por mais que você faz um estudo e desmembra, às vezes você conseguiu economizar algo, às vezes precisou usar um pouco mais, né? O caso do Bento, eu lembro que eu precisava de R$ 50 e eu só tinha R$ 36. Então, o que eu fiz? Eu paguei 36, fiz o recibo de 36 e paguei do meu bolso à parte a diferença. Se ficou dúvida, pode perguntar. Aqui fez todo o filme está pronto, e eu ainda estou na fase de fechamento de prestação de contas, porque nós temos, depois que o filme finaliza, nós temos mais 16 meses para fazer o encerramento mesmo da parte financeira. Como foi na pandemia, e nós vendemos, né, o filme, nós tivemos que fazer uma estreia no cinema lá em Manaus, que na época estava aberto, porque Manaus não estava tendo não tinha ido o foco ainda para lá, né? E aí a gente autorizou estrear o filme, porque se não estreasse, a gente não podia vender ele, né, para o canal AMC. Então, houve essa estreia, a gente ficou muito triste, né, porque foi uma estreia assim, só para passar o filme e dizer e pegar um documento do cinema que o filme foi estreado para que a gente pudesse comercializar. Então, nos nossos corações, o Bento ainda não foi lançado, né, por mais que ele está no Prime Video, por mais que ele já foi vendido para o canal AMC, né, e também agora foi para o Sesc, né, e pelo Itaú também, Play, a gente ainda não assistiu o Bento no cinema. Então, nos nossos corações, ele vai ser lançado agora no festival, que vai ser começa dia 8, né, do próximo mês, que é o Amor, eu esqueço da segunda palavra, Amor e Paixão, no final. Que vai ser ali onde era o Shopping Banana. Ali na Araguaia, aquele shopping que agora não é um shopping, mas continua tendo cinemas, Banana Shopping. Então, dia 8 começa esse festival e nós vamos ter o prazer de assistir o Bento na telona, né? E no dia você me lembra, viu? Porque senão eu vou esquecer, eu vou... Tá, eu vou colocar o convite no nosso grupo também, tá, Rebeca? Tá. Para que vocês possam, se der, né, vocês irem. É um festival muito bacana, tem muitos filmes legais, não Oi, só Cris, longa-metragem. tá me ouvindo? Tô, Ana, Amor, você a entrou. Morte e as Paixões. Ah, que bom que você está aí. Eu pensei que você não tinha entrado ainda. Eu tô falando pelo chat, é porque eu tô sem energia por causa da chuva, por isso que eu tô sem a câmera. Mas eu falei oi pelo chat e tô acompanhando. Então, eu tô caindo e voltando toda hora. Ana, comanda aí no chat, porque eu tô sem visão total, tá? Eu tô falando. Eu falei Amor, a Morte e as Paixões, falei que eu sou testemunha, antes de cair, da importância da autorização de imagem, porque você pegava muito no meu pé para eu me responsabilizar por isso. E aí eu comentei que quando a gente não tem a versão, né, a gente para as pessoas falarem, olha, eu sou a Ana, né, e faço documento e autorizo a minha imagem para o projeto tal, porque isso já é uma forma de se resguardar. Boa, Ana, boa você falar isso, porque existe, né, no caso de um longa-metragem, evita, porque a exigência é gigantesca, mas para projetos menores é mais fácil. Mas é uma boa alternativa, né? Entre não ter nada, essa gravação já é a prova. E feliz, Ana, por você estar comandando aí, porque e que bom que você me lembrou, porque ontem eu tentei lembrar também desse festival, e eu não lembrava a morte, né? Eu só falava Amor e as Paixões. Eu falava, tem algo no meio, mas não lembro. Qual que é o nome do... Pessoalmente, eu acho muito ruim, mas... A mostra? Esse nome...
foto hoje lá, inclusive, que eu estou comandando lá a parte gourmet, Marguerita, né, um espaço gastronômico, um café, Ciron também para atender o festival, e está lindo o lugar. Então, é um lugar que vai fazer diferença, né, em Goiânia, para os amantes da Ana, lá deixou de ser o Banana Shopping, então qual que é o nome lá? Eu não sei qual é a rede, mas é do Gerson, que tinha o Cinema Lumière no Bougainville, ele que é o proprietário da rede ali. Eu li um tempo atrás que vai chamar Galeria do Rock, aquela parte de cima. Ah, que legal. Uhum. Eu não sei se o Banana continua, o Shopping Banana, né, e lá vai ser um outro nome, não sei como é que tá. Mas já Não, o tá Robinei foi lá e disse que não tem um atacadão agora, e o cinema continua. Então, acho que a Rebeca falou aí, vamos lembrar de convidar todo mundo, que é uma forma da gente conhecer todo mundo pessoalmente. Sim, vai ser um prazer. Aí o Sérgio tem que vir. Sim, ele não entrou aí, né? A série Além dos Muros, ela foi adquirida pelo canal Futura. Passando aqui. A prestação de contas, eu coloquei esse demonstrativo aqui, vou repetir a importância da gente ter tudo muito planejado, né? É muito burocrático, detalhes que você precisa entender, os motivos, né, que você tem que estar colocando. Por isso a importância de você ter um advogado e também um contador que estude, e eu tenho aqui todas as normativas, tá? Se vocês precisarem, eu posso estar enviando para vocês por e-mail, todas as normativas exigidas, porque o que eu fiz? Eu, junto com o advogado e o contador, eu dividi responsabilidades, eu sabia que qualquer falha era eu que estava respondendo, mas eu coloquei aí para que eles me direcionassem, né? E foi criado muitas alternativas, assim. A gente sabe que se o profissional não tem o CNPJ, o percentual que desconta dele, né, o leão em fonte, é muito alto. E aí o contador foi me dando diretriz, Cris, se ele tem 4 mil para receber, faz em 3 vezes, porque ele paga um imposto menor. E assim a gente foi fazendo parcerias, né, explicava para o profissional que não podia fazer de uma vez e mostrava ali que se fizesse de uma vez o desconto ia ser maior. E graças, né, à experiência do contador, eu tive essa direção. O Além dos Muros eu não tive, né? Então descontou valor muito alto dos atores e da própria equipe. Então, fica aí esse exemplo, né? Para a gente sempre estar com um contador que estude, porque tem muitos que não querem estudar, as normativas são muitas folhas, né? Que estude a fundo a questão das leis e exigências, né? Para prestação de contas. Conferir tudo novamente, não adianta, é necessário conferir quando você finaliza, até porque você está fazendo um fechamento, no meu caso, falando do Além dos Muros, foi mais fácil, foi um projeto menor. Mas o Bento, eu tive uma equipe aqui trabalhando e eu junto no set. Então, no final, a gente chegou, fez uma junção, né? A gente já tinha feito vários ensaios e conferiu, mas mesmo assim, como eu disse para vocês ontem, na pós-produção, para desproduzir os cenários, nós tivemos algumas dificuldades, até porque tinha documentos que vinham duplicados, né? E isso faz uma diferença, porque quando você vai jogar na plataforma, ela não aceita, quando é o mesmo item. E passa despercebido, isso foi uma experiência para nós, né? Então, o diretor de arte, como mexe com muito objeto de cena, valores variados, né? Muito pequeno, às vezes outros muito alto, e aí aconteceu uma pequena desordem no final, né? Na desprodução. Acompanhar a proposta de custo da planilha orçamentária com o real, né? A gente faz ali todo um estudo, analisa para não deixar acontecer, porém, você tem que estar sempre chocando, porque quando você lança, ela vai acumulando ali e mostra se você está dentro do valor, ou se passou, ou se você conseguiu economizar. E quando eu falei para vocês lá no delivery, que é o delivery que
nos possibilita zerar essa conta, que ele é os últimos, né, que você paga, porque se você não tiver com o saldo zerado, você não encerra a conta. E você não pode encerrar a conta com um saldo para depois, né, no trâmite, e acontece, né, no trâmite, no mesmo dia, o banco te transfere para outra conta, quando você tem sua conta pessoal. Só que a Ancine, ela precisa do último extrato assim, ó, zerado. Eu falo Ancine, mas aqui também nas leis municipais, estaduais também. E só depois você solicita o encerramento de conta, né? Então, o que possibilita você fazer isso são os deliveries. E se quiserem fazer alguma pergunta, pode me parar, que nós vamos levantar a mãozinha aí, que a Ana vai coordenando com vocês. Já tinha falado das postagens, né? E aí eu falo desde o início, né, que o produtor, que o diretor é o maior rival do produtor, e por tudo isso que eu falei para vocês aqui, né, pela necessidade de mudar, pelo processo criativo que é acelerado o tempo todo, e porque quando você está lá dentro do set, né, você tem muitos insights, assim, muitas cabeças pensando, dando sugestão, então é muito bom, é muito gostoso, e vem, né, assim, poxa mesmo. Às vezes o diretor nem leva isso a sério, mas quando ele termina aquela cena e vai para o descanso dele, ele tem um insight e fala, eu preciso mudar, eu vou fazer mudança, né, e nessa hora não se muda por mudar, né, você tem que estudar se o valor daquela mudança comporta dentro daquele item, né? E geralmente o diretor não aceita, ele não quer saber disso. E ele quer falar o seguinte, eu só quero um filme lindo. E mais ou menos assim se vira, né? E não é dessa forma, tem que ter ali uma correlação para ele entender, no meu caso do Robinei, nós dois somos sócios da produtora, então, ele sente o peso e ele fala, vamos ver que alternativa tem. Aí é quando eu vou para estudar todos os itens ainda que faltam ser contratados para tentar dali fazer um remanejamento e ver se consegue. Porém, o Bento, ele foi muito maduro e ele foi logo depois do Dias Vazios, que caiu aí 21 cenas, né, que eu falei para vocês. Cair, Rebeca, não, gravou, mas não entrou no filme quando estava montando, porque senão o filme ia ficar muito longo. E com essa experiência, ele já foi adequando o que poderia ou não cair, já foi adequando também a questão de tempo, quando ele estava fazendo o ensaio, né, com a equipe, preparando o elenco, então ele meio que cronometrava, então ele soube o que ele poderia tirar, e foi mais certeiro do que o Dias Vazios. E eu falo que é um relacionamento para toda a vida, né? Ou até que o filme separe. Mas nós tivemos aí essa felicidade de acertar no Bento. E o Além dos Muros foi um pouquinho mais difícil, a nossa verba era menor, mas conseguiu também fechar com excelência. Aqui é o nosso quarteto, né? Eu vou passar aqui para vocês um pouquinho dos trailers, e um pouquinho, né, do cenário lá, do que estava acontecendo a equipe esperando para as filmagens. E esse daqui é o nosso comediante, incrível, né, como ele é. A Ana tem aí mais para falar dele, porque ela teve uma ligação muito grande. Mora em Perinópolis e trouxe uma alegria muito grande para o nosso set. Esse é o Robinei, aqui sou eu. Vamos ali para o nosso... Olha eu aí. Dia 10. Chico, samba lá. Pra toda a comunidade. Você vê um vídeo. Samba. Essa é uma cena que a gente ia fazer na rua, né?
ouvidos. É como se o circo não desse atenção para ela. Alguém só. O palhaço tem que criançada tá chegando, alguma coisa. Orientou eles aí? Sim, já. Eu só queria que na hora que fosse gravar, você fosse Tá bom. Então, pessoal, olha, a hora que a criança... Dá os copos aí, dá os copos aí. Agora foi. Isso aí, do papai. É lógico. Ao olhar, você pode ser do monopólio, olha, vai lá e cumprimenta, pega e dá um... Tá bom, vamos fazer a fila de novo aí pra gente dar espaço certo. O espaço tá muito Vamos lá. dá mais espaço. Pode dar um pouquinho mais aí. É porque é ruim pra câmera aí, um pouquinho. Só dá mais isso. Não é fila, pode ficar um do lado do outro. Agora você pode ficar do lado desse aqui. Vai cair. Só que eu fazendo a bio. Aqui tá fazendo a maquiagem da mordida da cobra. Tem gente que que pega, descasca o filme de 100%. Cortou, tá mostrando ela toda. Aí o Celso falou, não, você chega aí, você vai lá e a cena vai rodar. Menino, eu tava lá e eu pisei na água, aí já tava cantando. Nós tu pica, mas não cai. Quando eu vi, eu tava dentro d'água. Não deixa pra veneno também não, porque isso é tudo. Ai, meu Deus do céu. Ai, Maria. Nossa, eu e Cauã, os dois. Nossa, Miguel. Lá no alto daquele morro passa a boiada, mas também passa o Jean com as cuecas arrebentadas. Dessa história que eu vou te falar, o Bernardo de Bar do Sovaco tem catinga de gambá. Não, se eu tenho catinga de gambá de Bar do Sovaco, imagina o Cauã. Foi aquele bebê, só que o bebê, em vez de usar sangue dele, ele cagou assim, passou. Tudo bom? Esse é o nosso diretor de som. Deslocou essa van por ela ser maior, né? E ela tinha um sistema de boate dentro dela, com música, com luzes, para que a equipe relaxasse, né? Aí vou contar pra vocês como é que é o rolê do Carajé. Vou contar pra vocês o rolê do Carajé. Como é que é o Carajé? Esse aqui é a câmera ou é a gaveta? E aí, meu amigo? Firmeza total, pronto para mais um dia de rala. Pá, finalmente acabando. Conta pra nós como é que foi esses dias. Muito rala, muitas gravações. O que você tá achando aí? Achei legal. Gostou de participar do filme? Então pode Ana, se ter, tiver alguma vamos saber. observação, pode falar, tá? Pode dispersar, tá? Bom trabalho. Olhou, caiu. Vou voltar a dar uma mordida. Cuidado com isso aí, viu? Oi, gato. Aqui, cuidado com esse aí, foi o figurino, né? O diretor de figurino falando com a roupa. Quem tá com o celular ligado aí? Vamos ligar, vamos soltando um. Aí tem uma multa de R$300, hein? Pelo amor de Deus, guarda o meu aqui. Será que é do Bernardo? Não sei.
Aí. O que você tá fazendo com o celular? Eu ainda te perguntei. Eu falei, tem um celular aqui dentro. Eu vi lá. Eu perguntei se você. Pagou outro. Ai, Bernardo, você me mata. Eu ainda Você falou assim, parecia que tinha um celular aí. Você não perguntou. Depois eu vi você mexendo lá, escondendo ele. Pensa como é difícil, gente. Nessa altura do campeonato, você com o celular na bolsa, rapaz. Pensa na hora da cena, o celular tocando. Gente, essa é a cobra que eu falei para vocês, que ela foi um dia que eu não fui para o set de tanta ansiedade, né, com medo dessa cobra sumir. E olha como é fácil ela entrar em qualquer debaixo de pedra aí, ou buraco e sumir, né? Duas perfeitas. Então vamos pro próximo. Cortou porque ela já estava entrando, né, Foi. dentro de um buraco. 33, um terceiro, foi câmera. Essa foi a cena do mico. Ação. Cortou. Mais uma. Marcas, por favor. Lá, no mucilão não dá, não, né? Foi criado no mucilão. Esse som que vocês estão ouvindo da cigarra é real, tá? Cigarra, periquito. Companheiro arrancou a brisa, gente. Rasgou, vem cá, filho da mãe. Eu não vou dormir cá. Nós estamos de preto. Eu vi o nordestino, nós vamos. Comigo é assim, eu andei com a peixeira do lado. Nós tá no forró, quando descer uma roça, eu arranco aqui e traço aqui bem. Gente, aqui não é a cena, tá? Você sai da cena. Aqui é na preparação da equipe para entrar em cena ainda. Foi som. Só foi. 26, 2, terceiro, foi câmera? Foi câmera? Equipe, eu quis ser mais breve hoje, para que nós possamos conversar mais, né? Tirar dúvidas e... Ô, Cris, só uma Oi. observação, para quem pensa, né, que o cinema é só glamour, o
Vou deixar bem claro aí, né, que o nosso banheiro era o ar livre. Ana, eu não te entendi. Não sei se todos Eu ouviram. falei, para quem pensa que cinema é só glamour, né, tem que deixar sim. claro aqui que o nosso banheiro era a fazenda, né, era o A ar fazenda. livre. É Tem que verdade. pular cerca e procurar algum lugar, assim. Mas é isso, né, tudo vale a pena. Sim, Quando a alma não é pequena, já disse Fernando Pessoa. sim. Inclusive, essas gravações, essas mais difíceis, né, foram noturnas e foram as últimas, né, para a equipe não cansar tanto. E tudo isso é pensado quando está fazendo lá na pré-produção, né, fazendo as escaletas, né, a organização para a ordem do dia. Mas, Ana, assistindo aqui, deu saudades? Nossa, muita saudade dessa meninada. E você mostrando a van do Bernardo, né, que era boate móvel, mas aí vale lembrar que a gente tinha muita diária, né, que a gente começava às 5 da manhã e ele dava um trabalho para acordar. Ah, também, tem isso. Criança, né? E era só ele, né, de todos. O mais indisciplinado, mas assim, com a direção nossa, ele era mais obediente. E junto com a irmã, ele tinha uma desobediência, né? Então, foi difícil, mas foi bom, né, Ana? Agora Foi está com esses incrível. meninos grandes aí, quero até ver como que vai ser a estreia do filme e eles se vendo na tela, né? E vale lembrar que eu acho que, você pode me corrigir, assim, mas eu penso que o filme tinha 60 cenas e dessas o Bernardo estava em 58. Sim. Ele até começou primeiro que todos, né? Depois nós tivemos que fazer um trabalho para interagir o quarteto, porque ele ficou sendo o mimado, né? Durante quase 2 semanas. E aí, quando entrou... Eu não sei se isso foi falado, né? Que eu perdi um tempo aqui, que o Bernardo não era o protagonista inicial. Você falou sobre isso, Cris? Não entrei nessa minúcia do elenco. Pode falar. Porque tem isso também, né? O cinema pega a gente de surpresa, no bom sentido. O Bernardo, ele não era o Bento. Era um outro garoto que ia fazer, um dos outros 4. Né? É o Jean, E durante a preparação, o Robinei teve um estalo e falou assim, testa o Bernardo. E aí tudo mudou, né? Pro bem do filme, né? Porque o Bernardo é incrível, assim, ele tem um talento que é nato, né? Que é assustador, assim, né? Que é incrível, vocês vão poder como esse garoto leva o filme nas costas, assim. Sim. Eu comentei sobre ontem, né? Sobre a questão da preparação, dos gatilhos emocionais que eu usava. Tem uma cena no filme que... não posso dar spoiler, mas não posso dar spoiler, porque mas é a cena tipo do Oscar do filme. E aí, depois que vocês assistirem, a gente pode voltar a conversar no chat, que eu conto como que né, eu falei para ele que não era sobre o filme, para ele fazer a cena, né? E trazer a verdade para aquele momento, assim. E foi um momento que abalou todo mundo, né, Cris? Todo mundo que estava de volta, foi muito intenso, assim. Até ele, né? Depois, para voltar a ser o Bernardo, foi muito difícil, né? Vai ter que fazer Tanto que o Robinei ainda repetiu pela 3ª vez e a gente falou assim, eu não tenho condições emocionais de repetir essa cena, assim, não, é impossível. E a gente derrubou o set nesse dia, né? Depois dessa cena, teve que parar. E eu lembro que você ficou preocupada, que eu estava no carro com o produtor e a Patrícia Saravi, que faz a mãe do Bento, e lembra que a gente foi parar no... A gente entrou no rio, no riacho, né? A gente invadiu uma propriedade para fazer com que ele entrasse na água, né? Foi uma forma que a gente achou para amenizar aquele momento, né? Porque foi muito forte. E a gente estava sem sinal, né? Na zona rural, e a Cristina super preocupada, né? Cadê vocês? Assim, porque eu vi ele muito desconfigurado, assim, como pessoa. Ele não conseguia voltar, ele ia conversar, ele chorava, ele soluçava, e a mãe dele não estava lá, né? Só a irmã, e a irmã, eu já falei que deu um trabalhozinho para nós e para ele também, tá, gente? Que era muito novinho.
E aí, eu pensando que estava todo mundo indo para a pousada, a gente chega na pousada e eles não chegam. Eu pensei, poxa, foi com o Bernardo para o hospital, né? Ele não conseguiu recuperar. E aí, saiu vários carros à procura, voltando, né, para o set, e ninguém achava, e voltava falando, não encontramos, não encontramos. Isso me deu um desespero fora do comum, mas depois eu entendi. Então, o Bernardo é o nosso protagonista. Quem ia ser o protagonista seria o Jean, é o mais novinho de todos eles. Inclusive, quando o Robinei fez a pré, né, do elenco, junto com o Bruno, que é o preparador, que veio lá que foi preparado também pela Fátima Toledo, era para ser ele. E aí ele veio um mês antes para fazer um trabalho com eles, ficou numa pousada aqui na T3, com o quarteto, mais de uma semana, e não fluiu. E eu lembro que a gente estava viajando, ele ligou para o Robinei e falou assim, o Jean não está conseguindo entrar no Bento. E aí foi quando fez a troca e deu muito certo. Esse menino ficou muito feliz e se entregou o máximo, né? A gente fala que ele levou o filme nas costas mesmo, porque praticamente todas as cenas tem o Bernardo, né? E aí ele levou com muita maestria. Ele é muito profissional, né? Era impressionante, assim, que ele ainda era a diversão da equipe, né? Quando falava lá, né? Vai câmera, vai som, vai câmera, ação para o Bernardo. Ele ainda fazia graça, mas aí parecia que era algo até espiritual, assim. Ele fazia graça, mas quando falava ação ele mudava, sabe, no passe. E a gente que tinha que se segurar para não rir da besteira que ele tinha feito anteriormente, assim. Legal, vendo aqui no chat, aqui voltando um pouquinho, eu vou falar depois do chat, vamos ficar dentro do contexto do filme. Ana, e ontem você queria, antes da cena, antes da sua energia cair aí, você ia falar sobre uma cena, essa que você disse que não vai dar spoiler, né? Isso aqui eu não posso dar spoiler, né? Eles vão assistir, sim. Eles vão assistir, que é uma cena bem física forte, também, né? Eu lembro que a Cristina não acompanhou, e quando ela viu assim, o braço do Bernardo machucado, a Cristina, né, como ficou uma fera. Quem fez isso com o Bernardo? Ele disse assim, Cristina, isso foi a cena, né? Porque ele se entregou tanto à cena que ele machucou, de fato. E a Cristina virou uma leoa, né? E assim, Ana, eu falei, não, foi cena. E esse dia, ainda bem, nós não tínhamos o juizado visitando o set, né, Ana? Porque se tivesse, eu acredito que a gente ia ter problemas, né? Por mais que ele eu acho que ele não teria condição de falar que foi ele que fez, né? Aí, não sei, ia ter um pouquinho de dor de cabeça. Mas gostaria de abrir aqui, Gustavo falando que ele é neto, né, do humorista. Do Newton Pinto. Que legal, hein? Então você já tem nas veias, né? Esse mundo artístico aí. Nas veias não, porque ele é pai da minha madrasta, né? Da sua madrasta. Então eu não li tudo, tá certo, eu entendi. Não é de sangue, né? Mas já é um avô torto. Uma referência aí. O filme dele tá completo no YouTube, eu posso passar. Ok, põe aí o link pra gente. Tá, vou mandar no grupo. Tá. Aproveitando que você está falando, você quer pontuar alguma observação? Eu? Gustavo? Acho que nada. Eu tenho que reassistir o filme. Eu vi o filme quando eu era criança. Eu vi o filme na época... Não na época que ele saiu, mas eu vi depois. Mas, sabe, já tem tempo. Eu tenho que reassistir ele, porque eu realmente não lembro dele. Eu lembro de algumas cenas. Eu tanto não lembro do filme que eu só fui lembrar que esse filme existe hoje, né? Eu fui lembrar dele agora. Eu peguei e falei, poxa, mas eu conheço alguém que fez um filme. Legal. E sobre a nossa oficina de hoje, tem alguma coisa que você gostaria de esclarecer, de perguntar? Acho que
No caso, acho que na de hoje não tanto. Não, pode ser as outras duas também, se Não, ficou na alguma de dúvida. ontem, o que eu tinha para perguntar, eu perguntei ontem, né? Ah, tá. Sobre o negócio. Eu fiquei com dúvida principalmente sobre como é que funcionava para poder fechar um set e tudo mais. Ah, tá. Mas já tinha esclarecido ontem. Me Com o esclareceram platô, no né? chat mesmo. Sim. Alexandre, Não, por enquanto, boa noite. Por boa enquanto, noite. tranquilo. Ana, o Alexandre colocou as obras que ele já fez lá no grupo. Não sei se você teve. Você está com problema de energia aí, né? Depois você assiste. Eu também não assisti ainda, mas amanhã eu quero estar assistindo. E vai ser uma honra. Não. Rebeca? Não, por enquanto, tudo tranquilo. A Rebeca pegou a nossa última oficina, né? Mas deu para você, Rebeca, ver aí o set, né? Como que funciona mais ou menos, porque todas essas filmagens foram feitas, não são imagens da própria câmara, né? São imagens enquanto a equipe está preparando para as câmaras, o elenco está, ou às vezes no horário de lanche, deu para você vivenciar. Mas, Alexandre, eu entendi que eu cortei você ia falar algo? Não, é porque eu procurei o Bento no Prime e não consegui achar. Ah, tá. Não conseguiu? Não. Eu vou. Tá, eu vou olhar o É que coisa que. do Bento, né? Mas o Bento, não sei se eu digitei errado, se tem algum H antes do TO, alguma Tem, coisa não. errada. Mas eu É não achei. Bento comum mesmo. Bento. Ah, sim, não achei não. Não? Tá, eu vou fazer averiguar o que está acontecendo. As outras obras, eu vou compartilhar com vocês agora, terminando aqui, no nosso grupo de WhatsApp, mas eles estão também no YouTube, tá? Eu vou pôr o link do canal, mas já vou pôr o link também aqui do Além dos Muros, e se vocês quiserem assistir os outros, vai ter o link também para entrar no YouTube. Ana, você quer pontuar mais alguma coisa? Estou achando que a Ana, eu vi que alguém saiu, né? Capaz que o dela caiu. Ela está com dificuldade de energia na casa dela. Pessoal, é isso. Eu vou estar aqui colocando os links, eu estou lendo aqui no. Você perguntou, né, Gustavo, se você pode pôr o link no grupo? Sim, pode. Quanto mais. Eu coloquei lá, eu coloquei os links dos 2 documentários que eu fiz, da videoanálise e do filme. O filme tá lá. Inclusive, lá tá falando o minuto que o filme realmente começa. Porque ele foi transmitido em live, então eles fazem uma introdução falando sobre o filme, como é que tá e tudo mais. E aí tem uns 7 minutos de introdução. Aí, para quem não se interessa tanto com a introdução, quer ver direto o filme, eu coloquei o tempo lá. Tá bom, bacana. Com certeza. A gente depois pode estar conversando sobre, né, se você der essa abertura. E Claro. é uma prática, né? A gente gosta muito de ouvir, e para que se prepare e que entenda ali aonde foi o ápice, né? E vamos conversar. Eu quero também dizer a vocês que a Cris G Produções, né, está à disposição sempre que vocês tiverem um projeto e precisar, né, de algum suporte, pode me chamar, guardem aí o meu contato, né, e siga o Instagram da Cris G Filmes, e tenha liberdade, tá, de precisou, pode chamar aqui, que nós vamos ter um prazer de estar compartilhando com vocês tudo o que eu falei aqui. E, lógico, nem tudo eu sei, né? Eu sei que eu tenho muito a aprender com vocês, como eu vi muito, e conto também com vocês. Fazer cinema não é fácil e a gente precisa, sim, dessa união. Gostei muito de ouvir o Alexandre falando
já da experiência dele, e uma oportunidade que a gente tiver para conversar pessoalmente, né? Até porque uma oficina online como essa daqui deixa a gente um pouco sem o calor humano, e tem hora que você pensa, está falando e pensa, será que tem alguém lá do outro lado, né? Até porque nem todos estão abrindo a tela. Eu gostaria muito que a Ana entrasse, eu vi que não, ela pode estar com alguma dificuldade, mas eu gostaria de estar registrando esse momento aqui, se vocês pudessem abrir a câmera. Oi, Rebeca. Olá, Gustavo. Alexandre. A Ana está falando aqui que realmente ela não conseguiu entrar. Tentar não mostrar meu celular na minha frente. Eu tirei um print da tela do celular. Ótimo. Manda para mim também, tá? Eu estou fazendo um videozinho também. Vou fechar o chat para ver se a câmera abre mais. Ah, tá. Ótimo. Compartilhem o print, quem tirou. Muito obrigada. Eu estou aqui. Conte com a gente. Se vocês também tiverem interesse, né, de participar de alguma produção, nos dê um ok, né? Agora começou os editais. Quem não tem experiência em lançar algum projeto em edital e precisar de um auxílio, né? A gente já tem alguma experiência aí, vai ser um prazer. Eu estou com três pessoas colocando agora, né? Então a Ancine está com bastante edital agora, viu? Vamos aproveitar para colocar aí quem já tem um pré-projeto, né? Ou um pré-roteiro, não tem ainda de desenvolvimento, mas já tem já voltou novamente aí os de série de TV, o de longa-metragem, curta-metragem, e se quiser falar sobre... O que os editais da Ancine costumam pedir, normalmente, assim, de material pronto para mostrar? Só o roteiro ou precisa de algo mais pronto? Não, nem o roteiro. Você precisa de um roteiro quando você entra no edital de desenvolvimento. Aí você tem que estar com o roteiro, você coloca ele, né? E, assim, se for série de TV, você tem que pôr pelo menos um episódio pronto, sabe? E agora, se for para fazer produção mesmo, você coloca só, não precisa, você coloca só uma sinopse. Depende muito do edital, né? O que o edital está pedindo. Eu falei para vocês sobre o CPB, tem edital que já é para quem já está consagrado com alguns filmes. Então, tem edital que fala que é para cineasta com 2 filmes, com CPB comprovado, ou com 3 filmes. E tem edital que fala o seguinte, é para iniciante. Esse é legal, para quem ainda não tem nenhuma obra, ele é para iniciante, e aí quem já tem filmes com CPB não pode entrar. E a Ancine agora, ela está mais fácil, né, de alguns anos para cá, porque eles dividem a verba por regional. Então, essa região centro-oeste, ela tem um X disponibilidade de valor. Aí é mais fácil, né? A gente não compete aí com Rio, São Paulo. Então, hoje está mais fácil você entrar num edital. Lógico, entra com a competência, né, do projeto, mas menos concorrido. É que realmente aqui no Rio
É uma concorrência gigantesca. Gigantesca, né, Alexandre? Verdade. Olha, aqui em Goiás, depois que só conseguimos ter longa-metragem, e o Robinei foi com Dias Vazios, eu não sei pontuar se ele foi o primeiro ou o segundo agora. Acho que foi o primeiro, só depois que fez a divisão regional. Porque quem ganhava era só Rio e São Paulo. Maior, né, também, então se for estudar, realmente o número era maior aí nessa região. Mais alguma dúvida sobre edital? Você já tem. A gravação dessas aulas vai ser disponibilizada ou não? Vai, eu vou colocar num canal, sala de espera. E aí eu vou colocar o link. Porque ele, quando grava, ele demora um pouquinho para o meu e-mail. Aí vai ter um tratamentozinho, porque eu começo a gravar bem antes, a gente corta o início e o fim, que fica às vezes em excesso. E aí depois a gente vai colocar nesse canal e eu ponho o link para vocês. Tá? Ok, perfeito. Você perdeu a primeira aula, Alexandre, ou não? E eu acho que eu perdi. Sobre pré-produção, né? E a pré-produção, ela traz aí uma experiência muito grande para... eu trouxe, né, essa experiência para quem vai começar, porque eu também, nas primeiras produções, eu relatei que eu sempre tinha um número de 10% a mais do que eu tinha em caixa, e aí isso era um prejuízo, né, um investimento que fez, sem contar, me pegava de surpresa, e aí eu criei um sistema para não deixar isso acontecer nas obras maiores, né? Até falei que quando os filmes com valores maiores foram contemplados, eu não dormia, porque eu pensava, poxa, 10% em cima de 1.200.000, 120 mil, né? Enquanto eu tinha um prejuízo de 10% em cima de 60, 70, 80, que era mais fácil, né, cobrir. Então, mediante isso aí, eu fiz um passo a passo que, vocês sendo contemplados e precisando dessa direção, eu estou aqui. Maravilha. Você tem filmes já pela Ancine, Alexandre? Não, ainda não. É que eu estou engateando ainda. Eu estou juntando informações ainda. Né? Por isso até que eu entrei nessa sua aula, para poder estar melhorando mais o meu conhecimento. Tá, eu posso mandar para você as normativas da Ancine de prestação de contas, ou então um edital. Se bem que você pode entrar nesses editais agora, você está já se inscrevendo ou não? Também não, ainda nada. Tá. Eu vou tentar pegar os links dos editais para vocês entrarem e ler. É muita coisa, mas vale muito ler. É muito bom. E, como eu disse, fazer cinema não é barato. E se a gente tentar de forma independente, você faz, mas faz sempre filmes muito pequenos, né? Mas vale muito. Vale muito. Se você não fizer, você nunca vai pegar o feeling da coisa, né? Como fazer mesmo, né? E aí ficar sempre em dependência de outros, você nunca vai ter o próprio seu. Mesmo a trancos e barrancos, mas vai indo aos poucos, uma hora você chega lá num patrocinador maior, né? Maior. Igual a experiência que o Gustavo relatou aqui, né, que ele já fez, e realmente não é fácil. Eu até falo para vocês, assim, quando tiver a oportunidade de participar de um set de cinema, participe, porque ali te dá uma noção, assim, do que você pode colocar como experiência e o que você não quer como experiência, né? Porque realmente nunca você faz uma organização, ela acontece com uma excelência muito grande, mas há os entraves, né, que acontecem ali, porque você está lidando com pessoas, né? Mas é muito bom participar de um set de cinema. Sim, eu sou formado em sonoplastia, né? Então você já tem, né?
Eu tenho um livre acesso a sets de filmagem e às vezes até participo como elenco de apoio, alguma coisa assim. Né? Então você já tem a vivência. Mas você tem algumas obras também, né? Sim. Então... Aí, assim, realmente, estar num set é uma coisa, é um mundo assim, muito gostoso de estar. Aquilo que você falou, cada um respeitando o seu lugar, né? Sim. Hierarquia sempre em alta e assim, é uma coisa fantástica de se estar. É como se você criasse uma irmandade ali, né? E quando termina, parece que você está deixando algo para trás. Verdade. Porque tudo bem que às vezes você encontra aquelas pessoas em outros sets também, né? Mas você passa 3, 4 meses todos juntos ali, aquela correria toda, tudo cronometrado, tudo, se der uma falha, a gente já fica maluco, né? Mas é uma correria gostosa, digamos assim. Boa. E aí, assim, a pré e a pós, eu não tenho tanta familiaridade. Não tanto quanto a produção mesmo. O acontecer, né? O meio tem a pré, o meio e a pós. O meio ali eu tenho mais vivência do meio do que do antes e depois, né? Essa parte burocrática eu ainda estou um pouco cru. Mas aí aos poucos eu estou pegando, leio uma coisa aqui, leio outra ali, estou indo mais para festivais e a Ancine para mim ainda é uma coisa mais alta ainda, né? Então não sei se vocês encaram dessa forma, mas eu encaro e aí eu estou indo primeiro nos festivais e aos poucos vou chegando lá. No seu caso, que está num estado que tem uma concorrência muito grande, eu falo que a Ancine é mais fácil do que o estado. Mas, assim, põe todos, né? O que sai primeiro. Mas a Ancine, ela assusta um pouco, mas se você tiver um amparo do advogado, como eu disse na primeira aula, ele entende melhor de leis, né? Cada profissional no seu quadrado. E ele te dá uma diretriz, você fica trabalhando de forma mais tranquila, sem pressão, né? E o final, né, que é a prestação de contas, você fez tudo conforme manda o figurino e você consegue entregar todo o projeto e a prestação de contas com excelência. Mas vale, viu, você estudar, e eu posso te mandar por e-mail as normativas, eu baixei todas elas. Perfeito. Para ver, você vai falar, Gustavo? No caso, qual a melhor maneira de ficar sabendo aonde está, tipo, quando e onde está tendo produção acontecendo para a gente poder participar do set? Nem que seja configuração ou só como visita, só para poder ver o set por trás funcionando ali ao vivo. Tipo... Entra no Instagram da Secult, a Secult Municipal e a Secult Estadual. Tá. E aí você acompanha que lá sempre está falando, e também, por exemplo, a Ana quando tem algum set, algum projeto aqui em Goiânia, geralmente ela está bem engajada. A Ana é roteirista. Como é que é o Instagram? Secult Goiás e Secult Goiânia. Aí, no caso do Alexandre, a Secretaria de Cultura dele é outra, né? Não tô achando, pera. Vou tentar achar aqui. Secult é com temudo, tá? No meu caso, eu tenho livre acesso a conhecer, né, as pessoas, porque assim, o set também não é você entrar, quero ver como que funciona, não é assim, né? Não. Achei. As pessoas que estão ali, elas estão contadas, todas, tudo contadinho mesmo. Então, realmente, igual a Cristina falou, procurar algum lugar que, de repente, disponibilizando, pedindo alguém para poder você entrar no hall deles, porque senão você não entra, não. O Dias Vazios teve muita gente que quis visitar. Aí tem cenas que você não pode deixar ninguém entrar,
Mas teve cenas que sim. Aí a gente pôs uma cerimonialista avisando, né, quais os dias que eles podiam entrar, e aí eles ficavam como figuração para vivenciar ali. Mesmo assim, faz o contrato. E isso aconteceu a gente terminou de gravar agora no final de 2021, Grande Sertão Veredas, né, com Guel Arraes, e o set de filmagem era embaixo e acima nós éramos rodeados de favela. E quando viram toda aquela movimentação, muitos policiais, eram mais de 60 policiais do BOP, né, com o uniforme do BOP. Claro que não tinha escrito BOP, mas pela vestimenta, não era policial militar. Então, assim, eu não sei como que a produção fez para poder resguardar isso, né, porque a gente sabe como que é complicado fazer cenas com polícias em um território assim. Mas era atores ou era policiais mesmo? Não, era figuração. É figuração. Ah, tá. E elenco de apoio e atores também, porque tinha atores que iam morrer como policial, tudo. E aí... Só que aí as pessoas viram e elas ficaram curiosas e elas quiseram assistir aquela movimentação, porque era um set aberto. E depois, vou ver se eu achar as fotos aqui, eu vou ver se eu coloco aqui lá no grupo, só para vocês verem umas 2 ou 3 fotos. Tá. Que a gente que não pode divulgar, né? O grupo aqui acho que está bem fechado. Sim, sim. E, inclusive, se inscreveram 38, e no final só nós aqui, né? Acho que fim de semana é 38, mas, por exemplo, foram muitos alunos do terceiro ano que ontem fez prova até 8 da noite, né? Então, o horário, a Rebeca foi uma, né? Que não conseguiu por causa da escola. Entendi. Eu cheguei a convidar alguns colegas meus que trabalham comigo também, mas eu também não sei por que não entraram. E também ajuda a enriquecer, ajuda a facilitar o trabalho, né? Sim, sim. Todos falando a mesma língua, sabendo o que está falando, ajuda bastante. Ouvir as experiências, né, e vivenciar elas. Inclusive, Gustavo, você também pode procurar Instagram de produtoras aqui de Goiás. Porque sempre quando tem algum projeto, ou quando foi contemplado, eles colocam, né? Então, tem a Amandra, tem a F64, quem mais como produtora? Tractana, são muitas. A gente pode, tendo dúvida, a gente pode pôr no link dessas produtoras. E aqui... Legal, coloca lá, por favor, no grupo. E tem a Go Filmes, acho que só de você entrar na Go Filmes, que é o nosso sindicato, então sempre que tem alguém de Goiás que foi contemplado, eles colocam Go Filmes. Rebeca, quer falar alguma coisa? Não. Obrigada. Viver um pouco, né, da nossa... de tudo que eu falei aqui, mas depois que você assistir, eu fico à sua disposição, tá? Para você tirar a dúvida que tiver. Time, então nós podemos encerrar? Vocês querem falar mais? Eu tenho uma pergunta. Que você estava falando antes daquele festival que vai passar o Bento no cinema, que dia que vai ser mesmo? Eu vou conferir o festival, Amor, a Morte e as Paixões. Eu falei agora porque eu anotei. Eu sempre esqueço até o segundo, que é a morte. Amor, a Morte e as Paixões. Inclusive, eu acho que você tem aula com... O dono desse festival, ele dá aula de cinema no Arena e no Símbios. Talvez ele é seu professor. Vai começar dia 8. Eu não sei ainda, eles estão organizando para fazer o anúncio da data que ele vai ser estreado. Aí eu falo para você, eu coloco aqui no grupo também, tá? Tá, obrigada. Você ia falar, Alexandre? Eu faço parte de um grupo de editais mesmo, de curtas, de tudo. E aí, não sei se viria o caso eu estar, assim que postarem lá
algum edital eu posso estar colocando aqui. Sim. Não sei se vai contribuir, né? De repente. Contribui demais. Inclusive, assim, eu tive uma experiência nessa pandemia, vou compartilhar aqui com vocês, porque às vezes a gente não tem esses insights. E, teve uma ajuda da Netflix, e aí, tá, tudo bem, eu me inscrevi, tudo em um dia. E eu pensando que todo mundo estava sabendo, né? Não me atentei, assim, divulgar. Aí um dia eu entro no grupo da GoFilmes, a gente tem um grupo de WhatsApp, falando não sei quantos milhões ou bilhões a Netflix tinha que devolver, porque as pessoas não tinham entrado. Aí eu falei, gente, não tinha assim, tipo, só 15 dias para se inscrever. E aí foi quando eu comecei a colocar em todos os grupos que eu tenho e colocar nas redes sociais. E quando eu via que alguém não entrava, eu ligava. Então, assim, a gente é normal, né? A gente achar que é óbvio e não. Porque está vindo para a gente de forma fácil, é como se para o próximo também fosse, né? Então, eu levo isso para a vida agora. Tudo que eu puder divulgar, então coloca. Vai ajudar bastante. E tem, para nós que já está na área, entrar dentro da Ancine, porque lá dentro tem várias áreas, né? Aí você entra naquele site, você não sabe onde é que você tem que ir. Então, para a gente que já está vivendo isso aí, é mais fácil conseguir baixar ali uma normativa e também compartilhar, né? Por isso que eu estou falando aqui para você que eu posso te mandar, porque eu já baixei. Porém, existem muitas mudanças, né? Nas normativas, principalmente agora com o Bolsonaro, teve muita mudança. E o que eu tenho é antes Bolsonaro. Então, posso te mandar como uma direção, mas quando sair um projeto, eu recomendo você baixar outro e ler novamente. Não. Tirar aí uma semana, 2, só para você estudar seu projeto e ver o que você pode fazer de alteração. Sem problemas. Olha, foi muito bom. Essa é a vontade que eu tenho de falar mais, ficar aqui falando mais, né? Ou então de abrir um set para a gente viver tudo que falamos aqui, né? E graças a Deus, acho que agora vai ter oportunidades. É verdade. Só lembrando, você perguntou se eu tinha participado da primeira aula. Eu acho que eu participei, não toda, né, da aula toda, e eu lembro que acho que todo mundo ficou mudo, né? Eu fiquei sozinha. E agora eu estou com um computador aqui bem grande do meu lado, e aí quando eu estou, ele está nessa tela que eu estou agora com vocês, mas quando eu estou compartilhando o Canva, eu fico só com aquela imagem grande na frente, né? E aí eu não via, e eu falei, gente, e eu não tive a expertise de colocar o tanto é que ele está aqui como participante, mas é porque ele deixou a tela ali para me olhar. E aí eu acho que teve gente que quis entrar e eu não soube voltar, e, enfim, foi quando eu convidei a Ana para participar comigo e coloquei ela como uma administradora para aceitar a entrada do pessoal. E a segunda aula foi mais foi mais fácil, mas quando finalizou, eu perguntei se tinha alguma pergunta, eu acho que foi muito assim, ninguém quis perguntar, acho que até cansou. Por isso é bom eu colocar para vocês ouvirem novamente, né? Na segunda aula, no finalzinho, eu já falei alguma coisa, né? E hoje eu estou falando até igual tagarela hoje. Mas a gente trabalha no cinema é assim, viu? É verdade. Conversa muito. A primeira aula, eu fiz da seguinte forma, vamos conversar no final, né? Vou deixar meia hora. E quando estava faltando meia hora, eu terminei, né? Eu fiz o cronograma. E aí eu senti muito essa dificuldade do calor humano aqui, que queira ou não, estando do outro lado, né? Você está no Rio de Janeiro, mas mesmo assim, quando você está conversando, interage mais, inclusive dá assim, desperta mais, né? Então, eu imagino que teve até quem foi cansando, né? E que bom, viu, que que nós conseguimos interagir. As aulas vão ser disponibilizadas, mesmo não tendo interagido na primeira aula, ao assistir e querer fazer alguma pergunta, pode perguntar através do grupo de WhatsApp, ou mandar um e-mail, mandar de forma individual, tá? Vocês fiquem à vontade. Eu quero agradecer, foi uma honra, né, estar aqui compartilhando com vocês um pouco dessa experiência. Tenho muito a aprender,
E sempre que vocês tiverem algo que possa contribuir, nos envia. Boa noite. Muito obrigada, viu? Boa noite, obrigado você. Tchau. Até mais. Até mais.